A primeira leitura e o Salmo falavam de Jerusalém, de um tempo de paz, de um tempo de alegria. E ali já Jerusalém, de alguma forma, tem um sentido escatológico, apontando para o futuro, apontando para a eternidade. Então, podemos fazer a interpretação da leitura nessa perspectiva escatológica de que Deus nos considera um tempo de paz e de alegria, de tranquilidade, se não nessa vida, certamente na eternidade. O Evangelho já é essa palavra confortadora de Jesus e de alguma forma confirmando também a primeira leitura de que Ele mesmo se encarrega de preparar um lugar para nós na casa do Pai. E sem dúvida isso traz consolo, conforto, esperança para todos nós. E eu pensei muitas coisas ao longo dessa semana, o que poderia dizer, e foi difícil definir o que falar nessa celebração de hoje. Mas aprendemos a reconhecer como doença não apenas questões físicas. E isso é algo recente, de anos, de poucas décadas para cá, embora ainda tenha uma cultura presente por parte de algumas pessoas mais resistentes a esse não reconhecimento, mas avançamos, crescemos, e há muitas situações invisíveis que precisam de cuidados especializados. Situações que, de tão intensas, podem levar à morte, como aconteceu com a Ana, como aconteceu com a Priscila, como já aconteceu e acontece com tantas outras pessoas. Padre Marcelo estuda mais essa área da psicologia, e ele dizia que o suicídio está entre as 10 maiores causas de morte no mundo. Entre as 10 maiores causas de morte no mundo está o suicídio, e sobretudo adolescentes e jovens. Então, são situações que precisam de atenção e de cuidado. E partilho com vocês que, com 17 anos aproximadamente, passei essa fase também. Já é sabido por muitos da comunidade que a minha infância, a minha adolescência foi muito difícil. E nessa idade, tantas vezes, sentado na passarela lá de Vendas Pedras, olhava para a rua, olhava para baixo e pensava, talvez possa ser a solução. Talvez pulando daqui, talvez possa resolver, ou ao menos colocar um fim no sofrimento que sinto e que não consigo administrar dentro de mim. E não fiz isso nenhuma, nem 2, nem 3 vezes, foram muitas vezes. Algumas vezes perambulava pela rua de um lado para outro, indo para a casa de um amigo ou outro, sem ter o que dizer e sem nada querer escutar também. Algumas noites que pareciam não ter sentido. Muitas vezes chorando. Lembro uma noite dessas que perambulava de um lado para outro. Entrei em casa, depois de tentar ligar para um, do outro, ligar com um telefone de ficha, né? Não é celular, né? E tentar encontrar um amigo, outro, não consegui. Entrei para casa e fui para o quintal e meio que no automático, nem tinha esse hábito, mas peguei o terço e comecei a rezar e
Pouco a pouco fui acalmando também aquilo que sentia. Algumas vezes, vindo da noite, tarde da noite, de Itaboraí para Venda das Pedras, andando sozinho. E isso foi um tempo. E num dia que talvez tenha sido mais intenso isso, eu percebi que tinha que mudar o rumo e que tinha que buscar ajuda. E no dia seguinte, fui conversar com meu padre, o padre da igreja, né, não era tão próximo assim. E comecei a me envolver também com os outros jovens da minha idade. E fui pouco a pouco espaçando aquele sentimento. E pela graça de Deus, aquele sentimento foi sendo acomodado. E depois no seminário já, com a estrutura formativa do seminário, né? Uma estrutura extraordinária, que integra também a psicologia ali, muitos anos de terapia, por vários, todos fazemos ou fazíamos, né? Então não era uma coisa para mim, mas já fazia parte da estrutura do seminário. E quantas coisas ali na terapia também pude rever e procurar entender. Então, quero dizer que sou muito sensível a esse assunto. Por quê? Porque durante algum tempo também senti um vazio, uma inquietação, uma angústia, e também não conseguia explicar, e não conseguia entender, e também não teve pessoas ao meu lado que percebesse isso. E por uma graça de Deus, a vida foi tomando o seu rumo, e não tenho dúvidas que Deus foi conduzindo, eu fui sendo dócil, e hoje estou aqui com vocês, presidindo essa Eucaristia. Não pensem que esse assunto é uma realidade distante, ausente. Pode ter alguém próximo, pode ter uma pessoa ao lado, que você não perceba, que você não veja. Um filho, um irmão, um primo, um amigo, um colega de trabalho, um colega de sala de aula, um colega de pastoral. E talvez não perceba porque a pessoa se fecha. Na dor, a pessoa se fecha. Ela não se abre, ela se fecha. E é preciso, então, uma insistência grande de nossa parte. A pessoa se fecha e tenta esconder o que sente. E de outro lado, nossa limitada percepção. Então, seja o fechamento da pessoa que sofre, seja a nossa limitada percepção, tudo isso corrobora para que essa doença invisível não seja percebida. Diante desse cenário, somos chamados, primeiro, a renovar nossa fé na vida eterna. Eu creio na vida eterna. Porque se tirarmos a dimensão da eternidade que Deus nos concede, só sobrará o desespero. Mas Jesus morreu na cruz e no terceiro dia ressuscitou. Para que nossa vida não terminasse aqui, mas para que nossa vida no céu fosse eterna. E é preciso hoje dizer: Senhor, eu creio na vida eterna. Depois, é preciso ainda crermos na misericórdia de Deus. E saber que essa misericórdia de Deus, ela é maior do que qualquer limitação ou qualquer pecado que possamos cometer. Nada é maior que a misericórdia de Deus.
A misericórdia de Deus é algo extraordinário, porque é uma expressão do seu amor. E é uma expressão do seu amor que aponta para um amor tantas vezes não retribuído e um amor frequentemente não merecido. Não merecemos, não retribuímos, mas Deus nos ama com misericórdia, nos dá chances repetidas para que possamos percebê-lo, para que possamos mudar o rumo da vida. Deus não cessa de nos dar oportunidade para repensar nossa vida e nossas escolhas. E assim a misericórdia de Deus vai acontecendo na vida de todos nós. Terceiro, importa valorizarmos a vida que temos, a vida que recebemos. Podemos passar momentos difíceis, privações, sofrimentos intensos, mas a vida tem seu valor. E Deus não nos deu a vida para que pudéssemos tirá-la. E Deus não nos deu a vida sem um propósito. A vida de todos nós tem um propósito. Pode ser que nós não saibamos qual seja. E precisamos buscar entender qual é esse propósito. Muitos vivem sem propósito. Muitos adolescentes hoje vivem sem propósito. Muitos jovens vivem sem propósito. Muitos adultos vivem sem propósito. O propósito parece ser buscar uma alegria que escorre entre nossos dedos e passa rápido. Isso é muito pouco como um propósito de vida. Deus nos deu a vida para algo maior, algo que talvez nós hoje não consigamos entender, mas precisamos entender. Na minha infância e minha adolescência, nas muitas vezes que me encontrava chorando e me sentindo só, eu também não entendia que tinha um propósito. Mas depois, já no seminário, tudo foi ganhando sentido. E eu fui percebendo como que as dores que eu experimentei, e os momentos difíceis que enfrentei na vida, moldaram o meu sacerdócio. O ser padre já estava no coração de Deus antes que eu existisse. Mas o como eu seria padre e como eu sou padre, isso foi determinado pela minha história. Isso foi determinado pelas oportunidades ou pelas ausências que eu tive. Isso determinou a minha vida e como eu sou. E eu fui encontrando o meu propósito e fui encontrando também um sentido para tudo que eu sofri. E eu posso olhar para trás hoje e dizer, nem o sofrimento que eu passei foi em vão. Poderia parafrasear São Paulo e dizer, tudo na minha vida concorreu para o bem. As dores e as lágrimas e a ausência, as ausências, a solidão, tudo concorreu para o bem. E isso é um mistério. Eu só sei que hoje me sinto mais forte. Hoje me reconheço dependente de Deus. Hoje compreendo meus limites e os meus alcances pela história que tive. Valorizar a vida.
encontrar em meio à dor a luz no fim do túnel. Porque a vida tem sentido. Deus não nos daria vida para que ela não tivesse sentido. Então, toda vida tem sentido. Toda vida tem propósito. E precisamos descobrir esse propósito. O que é certo é que esse propósito não diz respeito a nós mesmos, diz respeito a outros. Porque tudo que Deus nos dá não é para nós, é para o outro. É dentro dessa engrenagem do corpo, do todo. Depois ainda, dentro desses pontos que acabei anotando um pouco antes da missa, ao perceber que não estamos conseguindo lidar com situações que possamos estar enfrentando, que busquemos ajuda. Nós temos que ter essa capacidade de olhar para nós mesmos e perceber o que eu estou sentindo, o que eu estou passando é mais forte do que eu sozinho, eu não consigo. Portanto, preciso de ajuda. Temos que ter a humildade de reconhecer que precisamos de ajuda. E buscar ajuda não é a ajuda que eu quero, é a ajuda que está ao meu alcance. Cansei de lidar com pessoas que não queriam a ajuda possível. Queriam uma ajuda que não era possível. Em meio às nossas dores, elas nunca são maiores do que nossas forças. E Deus nunca está ausente. Deus sempre se faz presente na nossa vida. E pode ser que a gente negue a ajuda que Deus está dispondo, porque esperamos uma ajuda que talvez não virá. Então, perceber que há momentos que precisamos de ajuda, olhar ao redor e ver quem está ao nosso lado, quais são as possibilidades que tenho para ser ajudado. Uma ajuda qualificada, nem sempre é o amigo, que talvez a sua partilha possa gerar uma angústia para o amigo que também não vai conseguir lidar com isso. Falamos de uma ajuda especializada, qualificada. E não protelar buscar ajuda. Às vezes, casal vem procurar o padre, dizendo: padre, estamos pensando na separação. Mas na verdade, quando vem procurar o padre dizendo estamos pensando na separação, quase que já deram entrada no divórcio. Então não tem mais o que falar, porque quando foi procurar ajuda já era tarde. Não protelar a busca por uma ajuda. Seguindo meus apontamentos, importa ainda estarmos atentos às pessoas que nos cercam. E isso faz parte do amor. Atenção às pessoas. Nossas relações precisam ser melhores em todos os ambientes, não é dentro da igreja, na família, com os amigos, no trabalho, no colégio, na igreja, nas pastorais, aonde quer que estejamos, nossas relações precisam ser melhores. Isso tem que começar de nós. Não é esperar isso do outro. Muitas pessoas ficam numa ladainha, se lamentando porque ninguém ajuda, ninguém se preocupa, ninguém. Faça isso você. Comece a impactar as pessoas que estão ao seu redor com a tua atitude. Muitos estão esperando que outros façam. Não espere ser amado, ame.
Até porque Deus já nos amou primeiro. Qualquer atitude de amor nossa vai ser sempre uma resposta. Mesmo quando você talvez não se sinta amado por quem está em volta, Deus já te amou. E Deus continua te amando. Portanto, você pode amar, você deve amar. E esse amor de forma concreta, de forma a se expressar no cuidado com o outro. Não importa se esse outro é um familiar, é um amigo, é uma pessoa apenas conhecida ou até um estranho. Somos chamados a amar. E vamos encontrar a realização do coração humano na prática concreta de amor. Não é o grau de escolaridade, não é a quantia que tenho na conta bancária, não é o que tenho de propriedade que vai me realizar, mas o quanto sou capaz de amar. E como amor, entenda-se, doação da vida. E nessa dinâmica de preocupação, não exclua ninguém, inclua todos. Não é para amar quem nos ama. A palavra é clara, amar a todos, amar até inimigos. Então, amar a todos, não exclua ninguém do teu amor. Não selecione quem você vai amar. Ame a todos, porque pode ser que Deus tenha colocado alguém ao seu lado para você amar, e você negou o amor àquela pessoa que Deus colocou ao seu lado. Não seja culpado por não amar. Não seja culpado por omitir o seu amor. Último ponto. Vocês já devem estar cansados. Construir laços de amizade e de fraternidade. Como isso é importante. Repito, em todos os ambientes. Melhorar nossos relacionamentos, construir laços de amizade e de fraternidade. E aqui na igreja, de modo específico, como eu gostaria que pudéssemos crescer mais nisso. Já crescemos, já melhoramos muito. Mas como precisamos crescer mais nisso? Vínculos mais fortes, mais sólidos, mais profundos. Não só de aparência, não só de fachada. Não sorria na frente e critique nas costas. Vejam, a solução ou a prevenção se dá pela prática do amor. Se vocês pensarem ou saírem daqui e alguém perguntar: o que o padre disse? Talvez qual caminho o padre apontou para melhorar ou para solucionar ou para amar. Amar. Hoje em dia se fala tanto de amor como nunca. Mas amamos pouco. Porque confundimos amor com egoísmo. E queremos ser servidos e queremos que nos deem, que nos atendam, mas nós não estamos dispostos a oferecer. Não tenho dúvidas que iríamos prevenir muitas situações amando. Amem a Deus, amem as pessoas. Amemo-nos uns aos outros. É tão antigo, mas continua sendo atual.
Amemo-nos.